Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Real Madrid e Benfica com golaço absurdo de Vinícius Júnior e de polêmicas também, que vocês sabem também, mas vamos falar mais sobre o jogo hoje, um jogo que foi muito intenso, como eu falei, com o golaço do Vini, e um Real Madrid que acordou no final do primeiro tempo e merecia ter sido mais o jogo. O Benfica não fez uma boa partida e vamos falar sobre tudo isso que aconteceu, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. A equipe de Arbeloa vinha para campo agora no Estádio da Luz contra o Benfica mais uma vez, o último jogo que foi marcado por aquele gol do Trubin no último minuto que classificou o Benfica, aquele gol do Trubin que, para quem não sabe, é o goleiro do Benfica, sim, gol de goleiro de cabeça, repercutiu muito no momento, mas para quem não soube, né, foi isso que aconteceu na última partida. O Real Madrid já era para estar nas oitavas, mas o Benfica tirou o Real e também ficou entre os 24 para se classificar pelo menos para os playoffs. Então, um jogo que já se desenhava ser muito intenso, um jogo que já se desenhava ser uma bela rivalidade, e foi mesmo, foi um jogo muito intenso que a gente vai falar ao longo do vídeo. Mas a equipe de Álvaro Arbeloa vinha para campo com o Courtois no gol, na lateral direita agora não mais o Valverde, e sim Trent Alexander-Arnold, Valverde sendo movido para o meio de campo, que é onde ele joga melhor. Na dupla de zaga formada por Hausen, Rudiger, na lateral esquerda Carreiras, e aí eu falei, Valverde sai da lateral direita, vai para o meio campo junto a Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler, lá na frente os dois atacantes de referência, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. E, gente, esse era um time que tinha uma superioridade numérica no meio de campo e um time muito criativo, principalmente com o Arda Güler também ficando um pouco mais lá pra frente, flutuando, tendo muita movimentação. Então ele podia tanto ser um atacante quanto um meio-campista, no jogo todo foi mais um meio-campista. Mas nessa parte o Benfica de José Mourinho tinha agora também o Richard Rios voltando, muitos brasileiros conhecem, ex-Palmeiras, jogou muito bem pelo Palmeiras em vários anos. E agora vai para o Benfica, nova contratação, e jogou hoje, só que entrou no segundo tempo e estava lesionado. Então, gente, o jogo começa, um jogo que o Benfica já começava controlando a bola e começava assustando, tentando controlar as ações do jogo. E aos 5, 10 minutos de jogo, o Benfica assustando em muitos momentos, mas não conseguindo chutar no alvo. E o Real Madrid depois conseguiu respirar um pouco no jogo e a partir dos 11, 12 minutos foi controlando mais o jogo, controlando mais a bola, ficando com a maior posse de bola do jogo naquela parte. E o Real Madrid com muita dificuldade para achar boas jogadas, o Benfica muito bem encaixado numa última linha de 4 e que em muitos momentos se desenhava ser uma linha de 5, porque algum meio-campista, se eu não me engano, o Orsnes, vinha para fechar essa defesa. Então o Benfica muito encaixadinho, muito fechadinho. O Mourinho fez uma ótima estratégia para tentar não tomar gol do Real Madrid. Pelo visto não deu tão certo porque tomou gol, mas mais por um talento individual de brasileiro do que qualquer outra coisa. E, gente, o Real Madrid com muita dificuldade, e quem não faz toma. O Real Madrid pela maior parte do primeiro tempo ficou mais com a bola, só que não conseguia criar direito, e quem não faz toma aos 24 minutos. Quase que o Real toma, só não tomou porque o Courtois é um goleiro gigantesco. O Orsnes chuta e o Courtois faz uma baita defesa, até desviou. Então foi ali quase no contrapé do Courtois e ele faz uma defesaça porque o braço dele é gigantesco, ele consegue pegar com uma facilidade enorme, o que não é normal. Então
o Courtois salva o Real Madrid mais uma vez, como foi também na 8ª rodada da fase de Liga, salvando o Real Madrid mais uma vez. E só no finalzinho do primeiro tempo que o Real Madrid começou a acordar e o jogo foi ficando melhor para assistir mesmo. Porque no primeiro tempo, ambas as equipes com muita trocação ali, só que trocação de posse de bola e não de chances. Nenhum teve uma chance tão grande, tipo como foi essa do Orsnes. Essa do Orsnes foi a melhor chance do Benfica e do Real Madrid até os 45 minutos. E aos 45 minutos a gente tem o Vini, que quase faz o gol para o Real Madrid, a bola que sobra para ele no coração da área, lá na piqueira na área, só que ele pega a bola e aí passa tirando tinta da trave, muito perto, quase que o Vini faz o gol. Depois teve outra jogada logo em seguinte, que o Mbappé consegue pegar a bola ali, dribla, limpa o zagueiro, só que aí chuta de esquerda em cima do Trubin, e o Trubin faz uma baita defesa também. Um minuto depois, 45 mais 1 do primeiro tempo, ainda nos acréscimos, o Arda Güler, ele chuta uma paulada no cantinho do gol e o Trubin faz outra defesaça. O Trubin que salvou o Benfica na última vez que ambos se enfrentaram, que faz 20 dias atrás, foi dia 27 de janeiro de 2026, ele salvou o Benfica, só que com gol, né? Com gol de cabeça, ele fez um gol, que é muito raro para goleiro. E agora ele salva fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é salvando só que com as mãos, né? Salvando, defendendo por parte do Benfica. Então, com isso, o Real Madrid teve muitas chances, como vocês viram, 3 pelo menos muito perigosas, de altíssima chance de ter entrado, mas 2 delas não entrou, porque o Trubin foi espetacular. Se tem o Courtois de um lado, tem o Trubin do outro. A diferença é enorme. Mas hoje não foi tanto assim. E vamos falar a verdade que o Courtois hoje, no primeiro tempo, teve mais trabalho do que no segundo. Então, a gente vai para o intervalo, o Real Madrid merecendo muito ter feito pelo menos um gol no primeiro tempo, só que não aconteceu. E aí muitos pensavam, quem não faz toma, mais uma vez. E para esse intervalo, a gente vinha com um jogo se desenhando ao Real Madrid só pressionar o Benfica. Não foi muito o que aconteceu, por causa que depois, né, no segundo tempo, ali na metade do segundo tempo, teve um lance que mudou muito ali, meio que fora das 4 linhas. Mas já a gente chega lá, intervalo de jogo, como eu disse, o Real merecia muito ter feito gol, teve várias chances perigosas no finalzinho de jogo, o Real só acordou no finalzinho de jogo, enquanto o Benfica teve aquela chance com o Orsnes, com o Courtois fazendo uma bela defesa. Então vamos para o segundo tempo e 45 minutos de jogo, a mais 45 minutos decisivos para esse jogo da ida da UEFA Champions League, aqui na fase 16avos, nos playoffs. E aos 45 minutos começamos o jogo, e aos 50, gol de Vinícius Júnior, gol do Real Madrid, golaço absurdo de Vinícius Júnior. Ele corta para dentro e quase que, como é que eu vou falar? Do planco esquerdo, que é o blanco, é aquela junção lá. É assim, não é? Porque não tem a área, a grande área. Então, é a parte das pontinhas, as arestas, entendeu? Então, essas partes da pontinha aqui. E com isso, a gente tem o Vini puxando aí e mandando uma bomba, um golaço. Tá mostrando aí na tela um baita golaço, um golaço absurdo para o Real Madrid. E depois disso começa a polêmica. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que já é inaceitável, mas é um assunto que a gente não pode ficar pegando tanto nisso, porque tem coisas no mundo que a gente não consegue resolver assim, porque cada pessoa é de um jeito. Mas, basicamente, o Vini comemora dançando ali na bandeirinha, ele nem toca na bandeirinha do Benfica, ele comemora, vou tentar mostrar a imagem aqui na tela, e depois houve um caso de, para quem não sabe, o sinal é de RACISMO. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, racis. Entendeu? Então, o Vini
ele sofre, mas não da torcida. Da torcida, depois que ele fez o gol e comemorou ali na bandeirinha, na bandeira, né? Ele levou xingamentos ali da torcida, mas não foi nada assim de ofensa racista. Então, foi sim com um jogador do Benfica, o Prestiani. E, como todo mundo já sabe, né? Argentino é assim e o Prestiani é argentino, né? A gente tem um argentino como figura do Benfica na atual equipe, que é o Otamendi. O Otamendi, que também teve polêmica com o Vini mais pro final do jogo, já a gente chega lá. Mas teve agora com o Prestiani, chamando o Vini de, né? Então, gente, é um negócio inaceitável. Mas depois disso foi até difícil, mas ter jogo, o jogo ficou parado uns 10, 15 minutos pelo menos. Tivemos 12 minutos de acréscimo, para vocês terem noção. 12 minutos de acréscimo que eu achei que ia ser mais tenso pro Real Madrid, mas não foi não. Que o Vini conseguiu segurar bem o jogo. Aos 85, o Mourinho é expulso, que o Vini ali comete uma falta que eu não achei que foi falta, no Richard Rios. Eu não achei que foi falta. O Mourinho ficou pedindo segundo amarelo. Por quê? Porque o Vini, ele tomou amarelo na comemoração dele. E ele só dançou, gente. De verdade, eu acho que muitos devem estar pensando, nossa, dançou com a bandeirinha ali, tá zoando. Não, não foi por isso. Ele faz isso até no Bernabéu, no estádio do time dele, do Real Madrid. Então, o cara que ofendeu o Vini, né, de uma coisa que não tinha que ofender, como a gente já falou, insultos racistas, e o Vini toma cartão amarelo por causa que fez uma comemoração que nem foi pra provocar. Fazer o quê, né? E aí, ainda bem que não tomou o segundo amarelo, porque não merecia nem ter tomado o primeiro, e esse segundo também nem achei que foi falta até. E depois disso, no final do jogo, logo nos acréscimos, eu acho que já a gente tem o Otamendi e o Vini, e o Otamendi tirando, assim, a metade da camisa e mostrando. Ele tem várias tatuagens, e uma delas é da Copa do Mundo que ele ganhou em 2022. Mostrando aqui, ó, eu tenho Copa, e você tem quantas? Entendeu? É aquela típica vantagem que faz ali o jogador, o cara fica zoando, né, e aproveitando que o Vini já tava tendo vaias da torcida. Também eu também só quis esquentar mais o clima, que ele é argentino, e o argentino sabe muito fazer isso. Pra falar a verdade, nem gosto de argentino. Espero que a gente acabe com eles na próxima Copa. E foi o que eu falei pro meu pai. Ele tava assistindo o jogo comigo, eu disse, se Deus quiser, isso daí vai mudar. O Vini, daqui a pouco, no final de 2026, já vai poder falar pro Otamendi, e aí, você tem uma, e eu tenho uma também. Se Deus quiser. E ainda nesse ano, com o Neymar na última, nossa, seria um negócio de filme. Eu aqui, como um menino sonhador, eu só peço isso, que eu poderei descansar em paz, dormir em paz todos os dias, né? Mas, gente, tirando essa parte, é muito legal a gente sonhar e tudo mais, mas o golaço absurdo do Vini não foi sonho e também teve um pesadelo no jogo, que foi do caso ali de insultos com o Vini. Mas, gente, o jogo acaba, o Vini muito inteligente, esquentando mais o jogo, fazendo a torcida ficar mais irritada, jogando coisas nele, copo e tudo mais, e fazendo em muitos momentos ele não conseguir cobrar o escanteio. Nos últimos lances do jogo, a torcida ficava mais irritada ainda. Então o Vini conseguiu controlar muito bem isso e deixando o jogo mais quente, só que a favor para ele mesmo. O Vini foi muito inteligente hoje. Se ele fizer isso contra os argentinos na Copa do Mundo, eu vou ficar muito feliz. Espero que ele jogue o que jogou hoje na Copa do Mundo. Jogar pelo menos 10% é que ser nosso. Ok, gente? Então é isso. O jogo termina 1 para o Real Madrid, 0 para o Benfica. Uma partida ruim do Benfica, vamos falar assim. Uma partida ruim do Benfica. Enquanto o Vini fez uma boa atuação, principalmente no segundo tempo, não foi uma boa atuação do Mbappé, mas ele contribuiu em muitas coisas também, e na treta também contribuiu. Como disse o Luiz Fabiano, como ele já disse, né, eu prefiro, em vez de ajudar a bater o pênalti, em vez de bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Maravilhoso. Maravilhoso essa entrevista do Luiz Fabiano, muito lindo.
O futebol é maravilhoso por essas polêmicas que tem. Então, em vez de bater o pênalti, ele prefere ajudar na briga. E hoje o Mbappé fez meio que isso mesmo. Em vez de jogar futebol, ele preferiu ajudar na briga. Então, boa, Mbappé. Seguiu aí os conselhos do nosso gênio, Luiz Fabiano. É isso, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos e sua família. E, gente, esqueci aqui de falar para vocês no começo do vídeo, mas vou falar aqui no final. Pessoal, todos que estão inscritos aqui no canal, e também você que não tá inscrito, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo e não se inscreveu ainda? Não tô entendendo. Você deve ter gostado tanto aqui da análise e tá aí à toa e não se inscreveu ainda no canal. Você aí, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, que esse ano tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa legal aqui no canal. E graças a Deus batemos 2K, agradeço muito a Deus por tudo e agradeço muito a vocês que me ajudaram muito em toda essa jornada. Foi 1K, agora 2K, agora estamos rumo a 3K. Será que até a Copa a gente consegue chegar nos 3K? Eu acho difícil, mas com a ajuda de vocês eu não duvido de nada. É isso, vou ficando por aqui. E jogo de volta na próxima semana. Análise pós-jogo aqui no canal Isabate. Fui!